Bom dia, lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego, meu nome é Nedson Ferreto Meira e este que está ao meu lado aqui é o Márcio, mas depois ele se apresenta para vocês. Primeiro eu vou tomar meu chimarrão. Roda a vinheta. E aí, Márcio, faz quase um ano que a gente conversou? Faz quase um ano já, né? Bastante coisa aconteceu e... Foi naquela mudança do running pro trail running. No foco total pro trail running, pras montanhas, pras trilhas, e desde lá a gente conseguiu dar bastante... Realmente moldar o grupo e a nossa rotina, o nosso calendário, as nossas conversas, tudo pro trail run. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? Isso, e me diz uma coisa, a gente fez uma entrevista aqui no Parcão até, depois teve aquela tua palestra na Decathlon explicando como é que tu ia trabalhar o teu grupo, a tua assessoria de corrida específica no trail. Passado esse ano, dá alguns números aí de o que tu já fez, o que tu já brincou por aí. Olha, acho que tentando fazer uma retrospectiva, né? Eu acho que as principais mudanças foi antigamente a gente não tinha um calendário muito grande de provas, né? Hoje a gente tem praticamente uma prova por final de semana, no mínimo, né? E se tu vai pensar em nível Brasil, tu tem umas 5 provas pro Brasil no final de semana. Então a gente consegue realmente focar e manter um planejamento durante o ano todo em cima de provas. Então acho que isso é uma coisa que o calendário ficou totalmente 100% focado em provas de trilha. Inclusive a gente vai falar um pouco, né, nessa provas internacionais. Então a gente achou provas, pelo menos uma prova internacional do ano, que a gente vai em grupo, né, cada um faz o seu calendário, mas uma prova que a gente se mobiliza em grupo, que a gente monta um pacote ou vai meio que se organizando em grupo. E ano que vem tem essa da França, vai ter a prova da Ilhabela, KTR Ilhabela, que vamos também no final do ano, em novembro. Essa me interessa. Essa e algumas outras que eu pretendo fazer em Sante, né, no Mestre Álvaro, no Espírito Santo, e na semana seguinte tem a KTR Campos do Jordão. Então essas não são oficiais, mas estaremos lá, tem alunos que vão fazer, então a gente vai meio que de férias, assim, né? Mas já vamos fazer essa. E quero ver se a gente coloca a Ultra dos Perdidos também no calendário, que já é no final, no segundo semestre, início do segundo semestre. Então, fora isso, a gente criou umas camps, né? Então dentro dessa programação não só de provas, mas os treinamentos ficaram mais específicos, né? Os camps, que são finais de semana onde a gente participa, onde a gente foca no treinamento não só físico, mas na parte técnica, na parte teórica, onde a gente conversa bastante sobre a performance, sobre o atleta, né? Essa auto-performance, essa evolução que o atleta precisa ter, não só no treinamento, mas em todas as áreas que envolvem o treinamento e que acabam interferindo no resultado que tu quer, no objetivo que tu quer. Até porque a gente fala assim, a gente pensa assim no treinamento, né? Mas um atleta, além de melhor treinado, vamos tirar esse nome, mas melhor capacitado em todas as áreas, ele tem uma condição muito melhor de desenvolver tanto nos treinos dia a dia, quanto na prova específica, ou todos que ele vai fazer durante o ano, né? Perfeitamente, né? Isso eu trago esse conceito, né, já na primeira entrevista, né, na entrevista inicial que eu faço, que dá em torno de 1h30 de conversa ali, de troca de informações, que é exatamente que o treinamento ele é um elemento dentro de uma série de elementos que influenciam na performance. Se tu focar só no treinamento e não equilibrar o clássico descanso e alimentação, né, é um deles, né, são 2 deles, mas a gente traz ainda treinamento de força, a questão do próprios equipamentos que tu utiliza, se tu utiliza esse equipamento se tu está utilizando algum equipamento para mensurar o que tu está fazendo, se tu faz testes ou não faz testes. Então eu indico e acabo quase que obrigando a tu ter algum equipamento para controlar, porque senão fica em cima do feeling, e se tu não tem essa experiência, esse feeling ele é deturpado, ele não tem ainda uma... Principalmente para o iniciante. Né? Principalmente para o iniciante. Então a gente usa o equipamento para conseguir ganhar, digamos assim, lapidar o feeling,
né? Para que aos poucos tu precise menos do equipamento, conseguir usar mais esse teu feeling, mas isso vem com a experiência. E as outras áreas da vida, né? A gente sabe que tem que equilibrar treinamento, descanso, alimentação, com a família, com o trabalho, com os amigos, com outras atividades sociais ou outras atividades esportivas. E saber que essas atividades elas são impactadas e impactam no treinamento faz com que tu desde o início, consiga criar ações ou de alguma forma interferir para que aquilo ali não seja prejudicial para nenhuma área nem para outra, porque se daqui a pouco a família começa a ser deixada de lado, eles vão reclamar, tu vai se sentir mal, e aí o que era para ser bom, positivo, acaba se tornando ruim, simplesmente pela uma má organização, digamos assim, da coisa. Então, isso é algo que a gente trabalha desde o início e tenta passar para a galera, né? Como é que tá funcionando? Tu tem lugares que tu tem teus treinamentos, né? Perfeito. Tem alguns, tipo assim, nós estamos falando hoje no Parcão, então tem dia e tem horário no Parcão, tem dia e horário no Arim Pedro, como é que é? Isso. Hoje são 4 locais durante a semana, né? Um dia em cada, no 7, lá no centro de treinamento no Menino Deus, né? A pista do atletismo, nas segundas-feiras. Terça-feira na Zona Norte, no Parque Arim Pedro. Quarta-feira no gasômetro e na Orla. E às quintas aqui no Parcão. E aos sábados, 3 vezes por mês, a gente vai para as trilhas, para os morros de Porto Alegre. Então esse eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem hoje, que é realmente a gente estar predominantemente nas trilhas. Um final de semana a gente acaba ficando em Porto Alegre até para descansar, ou encaixa em cima após uma prova, enfim, quando a gente está querendo realmente dar uma relaxada. Mas hoje a gente está mais vezes na trilha para se ambientar, para conhecer, para poder se guiar, né? E acho que essa é uma dificuldade também, né? Ir para uma trilha, um iniciante que quer ir para uma trilha, ele precisa ser guiado, né? É diferente de tu começar no asfalto, aqui na beira-rio no sábado, né? Tu simplesmente se guia pela calçada e tu não tem problema, ou num parque tu faz uma voltinha que não tem como errar. Mas numa trilha tu sempre tem que ter a logística de guiar alguém, ou de alguém te orientar por algum percurso que tu não conhece, né? Então esse trabalho de 1 ano foi muito de repetir locais, mas para que cada um dos alunos pudesse ser conhecedor daquele percurso e pudesse ser um guia também daquele percurso. Porque senão a gente ia ter muita limitação, né? Eu ia ter que botar cada vez mais professores para poder guiar, e isso eu desde o começo falei para eles que não ia ser o caminho, né? Então eu acho que até porque, voltando ao que a gente falou, né? A capacitação do aluno para a prova, tu não vai estar lá dele. Ó, vira à direita, vira à esquerda, sobe o morro, né? Desce o morro. Exatamente, né? E se tu for pensar, ontem mesmo uma aluna falou que na prova de Gramado baixou a serração e ela ficou com uma sensação de insegurança muito grande. Poxa, baixa uma serração no gasômetro ou aqui no Parcão, não acontece nada, não faz diferença nenhuma para ti. Mas no meio de uma trilha, onde tu perde a noção de localização, se tu já não tem essa autoconfiança ou essa autossuficiência, ou essa capacidade, essa autonomia para se guiar, para ter passado por isso num treino, meio que sozinho, guiando, tu acaba te perdendo performance, ou daqui a pouco até se perdendo porque ficou ansioso, ficou com medo, enfim. Então eu acho que provocar essa zona de insegurança acaba sendo um treinamento importante para quem quer vivenciar o trail e quem quer ganhar autonomia, né? E eu acompanho, me deram o prazer de estar no grupo do Trail Running no WhatsApp e eu recebo ali então as marcações quando vai ter treino e os camps. Como é que funcionam os camps? Os camps? Mais específico, tu falou no início, tá? Só para você saber, então eles se encontram em alguns lugares, Santa Catarina, na Serra Gaúcha, fazem treinos noturnos, diurnos, e a parte mais legal que eu acho, voltando à questão da capacitação. Tá, a parte teórica. Isso, ali, a parte teórica, tem aula teórica, tem prova. Tem aula teórica, tem prova. Eu trago alguns conteúdos de desenvolvimento pessoal, que nem essa parte do organizar a vida, né, em torno, saber entender o treinamento
que está dentro de um contexto maior e que se ele não estiver equilibrado, o treinamento não funciona, o resultado do treinamento não funciona. São alguns elementos, né? E elementos técnicos mesmo, né? De tu entender o porquê que tu controla uma frequência cardíaca, por que tu não controla uma velocidade na montanha, ou por que na pista tu controla a velocidade e não controla a frequência cardíaca, por que cada treino tem uma diferença. Entender alguns porquês, ter algumas noções teóricas, eu acho que ajuda muito. Uma delas, eu até postei essa semana, que é a do ritmo constante, né? Hoje a gente teve o recorde da maratona, não foi o recorde, é não oficial, né? Mas numa distância o cara bateu um sub 2. Mas o que é importante, o que é um fato relevante para mim nesse recorde, né? Nessa performance, é que para se buscar alta performance, o cara estabeleceu uma estratégia de ritmo praticamente constante. Ele não fez tiros no meio. Nunca vi alguém que quer fazer a melhor performance, tô correndo a pace 3, daqui a pouco eu faço pace 2,30, depois eu vou lá para 3,30, com uma amplitude muito grande. E aí, só que na montanha a gente acaba tendo muito frequente as pessoas darem esses tiros, né, entre aspas, porque não que eles estejam dando tiros, mas como o percurso é variado, a gente não consegue manter uma velocidade constante. E o ajuste de ritmo para que a frequência cardíaca seja constante é mais difícil, muito mais difícil. Então, o equivalente à velocidade constante na pista seria a frequência cardíaca constante na montanha. E para isso, o ajuste de velocidade precisa ser o mais fino possível, o mais rápido possível e o mais antecipado possível, porque a frequência demora um tempo ainda para aparecer. Então, você tem que perceber isso com antecedência. Então, são teorias que vão levando a ter uma prática melhor, como é o caso do caminhar também, que é o caminhar no plano, que eu defendo muito, que acaba quando o caminhar no plano é fruto de uma recuperação de algum trecho anterior, eu acredito ele como um erro, né? Como uma perda de tempo, porque tu tá ali, e aí eu fiz uma tabelinha, tá lá, depois pode compartilhar depois aqui também, né? Que é o quanto que tu perde a cada quilômetro, a cada 100 metros, se tu tiver que caminhar em relação à tua velocidade de corrida, que seria de corrida. Então são teorias que vão te levando a uma prática muito mais consciente, como se eu tivesse na cabeça dele o tempo todo ali. Na verdade, tu fez o teu papel de professor. Tu ensinou e eles é que vão ter que botar em prática. Além da questão da frequência cardíaca, o Márcio também passa bastante coisa especificamente do treino, né? Questão de altimetria, como ler um estudo de prova, que é uma coisa que é difícil. Eu falo por mim mesmo ali, quando eu pego os meus assim, e aí, o que tu vai correr? Eu vou correr perdidos, tá? E a prova? O que tem a prova? A prova tem 42 km. E tem 3.000 metros de altimetria. E como ir? Como ir? Tu faz uma prova aqui no Rio Grande do Sul, tu sobe 15 vezes vários morros. Lá tu vai subir 2. É completamente diferente do teu estímulo físico de subir e descer do que tu tocar 6, 7 km praticamente em linha reta só subindo. Então, o teu estudo de prova, como tu vai encarar na verdade, né, como tu vai encarar os teus treinos para aquela prova que é completamente diferente, né? Perfeito. O estudo de prova eu tenho, depois pode deixar até disponível depois o link para baixar. É um checklist que eu criei uma didática ali, na verdade, eu tentei ser o mais didático possível, né, sobre esse estudo de prova para ajudar a guiar as pessoas, porque a gente nunca sabe, ou às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente esquece. Então eu gosto de planilhas, eu gosto de checklist, eu gosto de uma certa organização prévia para que a gente não deixe para o acaso assim, a performance, né? Então esse estudo de prova, ele vai, como tu falou, muito bem falou, ele vai organizar não só o treinamento prévio, que faz diferença tu fazer 10 subidas de 500 e fazer uma subida de 5.000, né? Não é a mesma coisa, né? Então o treinamento principalmente para nós que não temos essa possibilidade de treinar os 5.000. Principalmente, exatamente, né? Mas mesmo assim, tu sabendo que a prova tem em torno de 2.000, que é o que a gente acaba tendo aqui numa prova maior, né? Em torno de 600 numa prova pequena, de 5, 10 quilômetros,
né? Um pouquinho mais de 21 tem em torno de 1000. Essa é a nossa média aqui no Rio Grande do Sul, né? E só de saber que tem, digamos, 500 de altimetria positiva numa prova, tu já consegue colocar isso dentro de um treinamento, né? Tu não vai só para um plano correr na beira-rio, aqui no nosso caso, né? Então tu vai acabar tentando equivaler não só a distância, mas a altimetria. E outros detalhes, né? Como o grau de inclinação, que seria dividir a inclinação positiva, a altimetria positiva pela distância. Tu já consegue fazer um comparativo entre uma prova e outra, um mínimo, né? Óbvio que nunca é, na trilha nunca é a mesma coisa que nem o asfalto, mas tu já vai começando a ter mais condições de saber o que é o percentual de inclinação médio de uma prova. E a gente vê o grau de dureza dela também, né? Para comparar com uma outra prova, para fazer, por exemplo, uma estimativa de tempo, que é aquilo que a gente aquela vez lá tentou fazer, que é bem difícil, né? Mas uma das formas de se fazer esse grau de inclinação, ele ajuda a ter alguma ponderação mais assertiva. Se eu faço 10 km no plano em 1 hora, eu vou fazer 10 km na montanha com 500 de altimetria, obviamente, muito provavelmente, quase que certamente que mais devagar, né, do que fazer os 10 km no plano. Então mas tu já tem os 10 km do plano como um tempo mínimo, tá, beleza? Faço em 1 hora, então vai ser a partir de 1 hora. Então o fator de ponderação ali é que a montanha vai ter mais altimetria. Mas aí tu pega treinos de altimetria semelhantes, tá, vou fazer um treino de 10 km e vou tentar colocar 500 metros de altimetria no meu treino. E com isso eu vou pegar um tempo médio ali. Aquele tempo médio já vai fazer com que tu tenha mais assertividade na hora de estimar o tempo de prova, né? Porque eles vão ser muito mais semelhantes. Então às vezes tu acha que vai aumentar 10 minutos e aumenta 1 hora a mais, 1 hora e meia, 3 vezes mais o tempo. E isso que as pessoas não têm muita noção, né? Até porque tem um negócio ali que tu tem no teu... não no checklist, naquele... no estudo ali, no e-book, que eu estava olhando esses dias e eu me lembrando de perdidos, porque eu fiz a metade da prova em menos da metade do tempo, tá? Que era praticamente a primeira subida e a primeira descida, que era o Perdidos. Aí depois tu fazia o Araçatuba subindo, eu cheguei lá no topo, em pouco mais da metade da prova eu já estava com quase 70% da prova concluída. E o resto era descida. Tava tranquilo, tava assim, tava dominado. Aí, filmei, tirei foto, beleza. Tá, e agora desce. Cara, a descida foi algo de absurdo. Era o que tu subiu 25, quase 30 quilômetros. Em 2 morros tu desceu quase toda a altimetria praticamente em linha reta. Ou seja, não era só sabe, o zigue-zague, vai circundando a montanha, não, era descendo, se agarrando em pedra e machuca, né? Muito, né? E além do que tu não consegue correr. Então aquele tempo que tu achou que, entre aspas, tu mantém igual ou ganha um pouquinho na descida, foi praticamente na base da segurança. Eu tô aqui para agora não vou me machucar. Tá, beleza, consegui chegar foi nos 36, eu acho, que era, tu entrava, eu perguntei pro cara quanto faltava, pela média do relógio vai dar uns 2,5. Não, tô tranquilo, falta 1 hora. E aí a gente entrava, tu saía do PC ali, tu entrava num charco, que era de joelho pra cima. Só piorava. Cara, eu tinha 1 hora pra fazer 2 km. Nossa. Quando eu saí da trilha e peguei a estradinha, faltava 15 minutos pro corte. Nossa. Mas assim, foi 1 hora de pegar a perna e tirar de dentro do charco e ir levantando. Essas coisas que tu não sabe que tu vai ter. Tu não tem como prever sem estudar a prova, sem dar uma olhada. Todo mundo falava, quando terminar ou chegar no quilômetro tal, passar o PC, tem charco. Tá, mas tu pensa num charco, se tu pisa, tu molha. Mas pra tu fazer 2 km em 1 hora, era absurdo. E aí isso, até fazendo já não sei quando é que vai ao ar uma semana que vem, caso uma semana antes da prova de Sapiranga, né, aquela da TRS, eu vou fazer mais uma live com o estudo da prova junto com o organizador. Então o organizador vai participar da live e a gente vai tirar algumas dúvidas que exatamente são essas, assim, tá? O que é mais relevante?
essa informação para mim é extremamente relevante, porque tu tem uma estimativa de tempo e tu chega ali e tu acha que tá tranquilo, mas não tá, porque o terreno é muito difícil e faz com que o teu pace vá lá para cima. Sim. Então isso é relevante. Uma trilha fechada, por exemplo, que teve em Gramado, a 700 metros tu vai ter uma trilha, um single track, onde passa um por vez, e a gente sabe que aquilo ali atravanca as pessoas. Quem quer mais performance ou quem quer, não quer perder tanto tempo ali, é relevante para largar antes. Sim. Se é no inverno, é relevante porque tranca aquele aquecimento que tu teve, que tu acha que ia manter para não ficar com frio. Tu chega ali, tu vai ficar parado às vezes, ou caminhando, e no caminhar tu perde temperatura corporal, e se tu não levar um casaco, tu pode entrar num processo de hipotermia, né? Isso nas provas nas montanhas lá com neve, é muito mais, é mais comum esse tipo de efeito. Então, são coisas que a gente, dando uma estudada na prova, como a gente lida com o ambiente natural, né, com a natureza, é muita coisa imprevisível. É previsível, a gente tem que preparar para tudo, mas na hora, enfim, não adianta ser tão minimalista às vezes. Eu te digo o seguinte, se tivesse ali perdido, se tivesse chovido no dia, eu e muitos não terminaram a prova. E se tivesse chovido na semana, tanto quanto. Porque não seria só aquela situação daquele charco ali, seria todo o resto. E tu pega assim, ó, que nem eu te falei, a descida da montanha ali, que foi quase 1 quilômetro, teve um pedaço que era um paredão, tu descia na pedra de corda. Sabe? A gente ia descendo aqui assim. Pensa aquilo ali chovendo, pedrinha lisa. Vai de bunda. Não vai, nem vai, né? Tem gente que vai travar. Tem gente que vai travar. Vai travar. O caso de Gramado agora foi assim também, né? Foi bem, choveu semana toda praticamente e deixou muito mais lenta a prova. Tem gente que ia fazer uma prova boa, tem gente que não terminou, tive alunos que não terminaram a prova. E alunos que iam fazer os 50, teoricamente, tranquilamente. Mas ficou tão técnico que as pessoas que tinham mais dificuldade em descer, por exemplo, já não conseguiam, porque ficava com medo, escorregava demais, ficava com medo, receoso, então, nem falou, né? E tem situações que a gente fala pro nosso aluno, de modo geral, que tu pega barro. Tá, mas não é só uma questão de te deixar pesado para correr, ou tu vai correr mais lento, e aí quando tu pega o estradão, tu vai desenvolver. Tem toda uma questão que tu teve que fazer mais força para tirar o teu pé do barro. Teve que fazer mais força para não cair, né? Sim. A adução e a abdução tá ali trabalhando. Se corre uma perna, tu fecha a perna de novo. E nisso tu vai falar assim, 500, 600 metros, vai, abre e fecha, abre e fecha. Quando tu sai do barro que tu acha que tu vai desenvolver, tu fez mais força do que tu deveria ter feito, e aí tu não vai conseguir compensar na corrida. Então é todo um jogo que tu vai fazendo durante uma prova, que volta aquele que a gente conversou antes ali até da estratégia. A estratégia que tu tem que ter pro teu treinamento no pré, né? Ah, sim. O nosso funcional de cada dia. Muda totalmente a prática, é como se fosse outro esporte, né? Chove, já vira outra coisa. Já vira outra coisa, né? Então esse estudo de prova é fundamental pro treinador. Eu tô começando a exigir dos alunos quando eles dizem, Márcio, eu quero fazer tal prova. Então tá aqui, me manda o checklist da prova. Agora, porque agora eu preciso saber as características, como é que foi o tempo do vencedor do ano passado, por exemplo, na tua categoria que seja, ou se tu fez a prova ano passado, porque vai variar, né? A gente quer fazer uma estimativa de tempo, daqui a pouco a gente imagina alguma coisa, mas o nosso tempo tá ganhando a prova em relação ao do ano passado, porque por causa dessas coisas aí, do perdidos, por exemplo, que tu acaba 2 km ou 1 km, que era para ser feito em 10 minutos, e tu não sabe que e tu leva 40 minutos, poxa, não faz sentido, né? Não tem lógica, mas quando a gente faz esse estudo a gente consegue ver que tem alguma coisinha aí que a gente não sabe, né? Então faz muita diferença. Até para quem organiza a prova, tu ter um cuidado, eu falo por isso, tu pega, por mais que o cara te dê o track, que tu use por exemplo, tu vai para La Mission, provas grandes já te dão track para correr com o relógio no track, para não ter problema. Perfeito. Te dão um mapa da prova. Diz que ali é trilha. Isso é uma das coisas que eu sempre falei, não custa mostrar onde é que tem trilha, né? Ou dar uma situação de single, é diferente, tem trilha. Aí vira aquela discussão, mas é trilha pra mim, mas não é trilha pra ti. É caminho de boi, é caminho de cavalo. É corrível aqui, mas não, pra ti, mas não é pra mim.
Mas mesmo que tu diga Sim. pro cara ter uma noção, aqui é single track, muda. 10 metros single track é uma coisa. 500 metros single track é outra coisa. Se tu entrou em primeiro, se tu entrou lá, saiu dos 50 para trás, muda tudo. Muda, né? O cara que vai fazer aqueles 500 metros em 2, 3 minutos, o cara que tá lá na metade da prova vai fazer em 10, 15. Sabe, eu venho das corridas de aventura, né? As corridas de aventura tu não tem nada. Começa que não tem caminho definido, né? Então tu tinha um mapa, uma bússola e tu fazia o teu próprio caminho. Se eu achasse que era no meio do charco, se era fazendo a volta no morro, se era cruzando o morro. Então a gente está acostumado, eu venho de um esporte que eu estou acostumado a não ter informação de nada, né? A gente teria que tudo estar agora. Hoje a gente tem cada vez mais informação. O Trail Run, muitos organizadores estão trazendo muitas informações. Isso é bom, isso é positivo, mas o não ter informação às vezes também pode ser um lado positivo pela surpresa, né? Até que aonde é o ponto de limite ou o equilíbrio entre algo que é uma informação que precisa ser segura, né, que vai te trazer segurança ou só performance, né? Mas eu acho que o que eu acho é que quanto mais dados tu dá, mais elementos, mais possibilidades de estratégias e de diferentes estratégias e de pensar a prova melhor tu consegue. Então eu acho que fica mais interessante a prova do que deixar ela, digamos, ao acaso ali. Eu acho... Então, a gente fala, inicia do veio da Corrida Aventura. Tá. Portanto, tu veio das corridas de aventura, né? Então a tua experiência de localização, de como correr a prova é diferente. É praticamente zero, né, informações que a gente tinha na corrida de aventura, né? Era simplesmente o mapa era entregue na hora, os pontos que a gente precisava ir eram entregues na hora e a gente tinha uma estimativa de distância que eles davam lá, que seria, digamos, um trajeto possível, né, para ser feito, porque o trajeto mesmo não era balizado. Sim. Então a gente não tinha nenhum balizamento, não tinha como dizer que vai ter trilha single track agora, vai ter se tu for para aquilo lá. Então eu estou acostumado com não ter informações. O Trail Run hoje, ele mune a gente de diversas informações. A gente até reclama às vezes quando algumas provas não dão algumas e quer mais, mas se tu vai ver assim, a gente tem muita informação, a gente consegue recolher muita informação. E eu acho que essa é uma tendência, e é uma tendência que eu vejo com bons olhos à medida que tu consegue utilizar essas informações para criar estratégias, né? Então tu beneficia quem se envolve mais com a prova, quem estuda mais a prova, e esse atleta pode às vezes até ganhar de um atleta mais forte que ele, que estaria, entre aspas, melhor preparado, né? Pelo menos fisicamente, mas ele ganha mais. O conjunto da obra melhor. O que o Trail Run mostra é que o conjunto da obra não é nem sempre o mais preparado que faz fisicamente, né? Porque preparado é um conjunto da obra. E o estudo da prova e o entender a prova, eu acho que faz muita diferença no Trail Run para exatamente saber ajustar esses ritmos, né? De saber ajustar essas estratégias de ritmo. Se tu sabe que tem um single track no início, de tu dar aquela forçada no início só para não entrar na trilha atrás de muita gente, ou se tu sabe que mais à frente tem uma montanha mais difícil, de não precisar dar tudo agora e depois tu vai, para tu não chegar tão morto naquele final lá e poder correr os últimos 5 km, não ter que caminhar 3 km para recuperar de uma montanha que daí não perdeu mais tempo, acredito, do que tu ganhou subindo e forçando, né, arriscando. Então, com certeza o conjunto da obra no Trail Run, e quanto maior a distância, maior o conjunto da obra, maior o fator de estudo da prova, acho que interfere positivamente ou negativamente no teu resultado final. Até para a própria segurança da pessoa, né? Eu vou correr, eu que vou estar me arriscando, eu quero saber onde é que eu tô, qual é o ambiente que eu tenho na minha frente, né? Perfeito, né? Perfeito. Às vezes não é só a questão do perigo físico, que as pessoas não se dão conta, mas o cara vai fazer Patagônia Run. Beleza, o cara sai na frente de um belo hotel, anda 15 km, daqui a um pouco tá no meio de uma geleira, tá? E aí pisa aonde, vai aonde, a sensação de frio, sabe? Mas é só 20 km. Mas é só 20 km lá. Né? Não, e aí tu pegou num clima extremo, né? Que a gente não está acostumado. Algumas provas elas conferem o kit, mas conferem o kit antes.
E aí depois tu não leva na tua mochila o kit porque tu não quer levar peso. Ah, vou dar uma de malandro, não vou levar peso. Chega no meio de uma condição dessa, tu precisa de um anorak ou de uma manta térmica, que é muito, que é pedida sempre básico. Se tu não tem esse equipamento, tu te coloca em risco. E tem provas longas em ambientes extremos. Tem gente que já faleceu por falta de equipamento, ou nem saber utilizar às vezes, né? Agora, as 2 finais de semana a gente correu lá em Tupandi. Eu estou fazendo os percursos médios, estava 40 graus. Tá? Eu saí para uma prova no meu caso era 16 km. Eu saí com 1,5 litro d'água, vou com a mochila cheia. Sim. Levei o meu isotônico, tinha mais 600 ml e mais uma garrafinha de coca que eu levo junto sempre, que é um amuleto. Ou seja, querendo ou não querendo, eu estava com 2 litros. Eu terminei uma prova de 16 km, com quase nada d'água. Os 2 teve a coca que eu tomei, não, desculpa, a coca que eu não tomei. E sobrou uns 2 litros do isotônico aqui. E teve gente que saiu para correr os 16 com uma garrafinha de mão. E outro saiu para os 21 com uma garrafinha de mão. Não é só uma questão de tu ter condições físicas de fazer aquilo. É a falta de, assim, não tem necessidade de tu fazer aquilo contigo mesmo. Sim, Te colocar em risco, 40 graus. A sorte que a umidade não estava lá em Arroio do Meio, que foi exatamente o contrário. Tu tinha alta temperatura e com quase 100 de umidade. Nossa, aí o que é todo mundo quebrou aonde é que foi? Isso. Os caras cheios de coisa e não aguentaram a prova, porque não bebia, não conseguia repor só a questão do líquido e morreu na prova. E os caras desistindo em 3, 4 km de prova. E já tinham tomado a garrafinha inteira. E não estava perto do posto. Com certeza a falta de preparo prévio em cima dessas condições, de avaliar e ponderar isso, com certeza é um dos fatores que influencia muito, né, na quebra de gente que era para estar, às vezes, ganhando uma prova. E são essas que depois incomodam a organização, né? E depois são os que reclamam que tem que ter um ponto de hidratação a cada quilômetro, que tem que ter Coca-Cola no meio da prova, que tem que ter rapadurinha. Eu acho que cada prova tem o que tem. Tu tem que estudar a prova para saber o que tem. Tu descreveu. Tu descreveu e tu aceita aquelas condições. Tu pode sugerir alguma coisa de mudança, mas faz parte da prova e do desafio tu se adaptar àquelas peculiaridades, né? Seja de ter mais ou menos pontos de hidratação, até porque isso influencia, a gente sabe, na questão de pontuação do ITRA, que é um fator que cada vez mais está presente nas provas, né? E a gente olha cada vez mais para isso. Inclusive a prova na França, ela tem um fator de pontos de cortes baseados num nível que é baseado em cima da pontuação ITRA, né? Que é o índice, né, do ITRA. Então, cada vez mais a gente olha isso, né? E não é qualquer um que vai fazer a prova. Todo mundo pode se inscrever na prova, mas no caso dela, tu só vai conseguir completar se tu tiver uma performance mínima. Porque daí sai daquela coisa só do turismo, que tá fazendo a prova, e ele entra na parte esportiva, competitiva também. Então, faz parte da prova e do desafio tu se adaptar e a ver se vai precisar levar mais ou menos água, porque vai ter mais pontos de hidratação ou não, se vai ter comida no meio, daí tu leva mais ou menos comida, se vai se adaptar àquilo ali. Então faz parte do desafio. Chegar lá e reclamar, não, pra mim tá completamente errado. Reclamar daquilo que tu tinha que saber que tinha na prova. Que tu já devia estar... Exatamente. Né? Então não adianta. A prova de corrida montanha ela é mais autossuficiente e eu acho que ela não pode caminhar muito pra... Acho que talvez vai acabar. Cada prova tem a seu objetivo. Cada organizador. Né? Cada organizador tem um público-alvo. Daqui a pouco uma prova em que ela oferece praticamente uma posto a cada quilômetro, seja para que seja a prova mais rápida, ou que a pessoa leve menos. Enfim, é uma questão mercadológica que a gente não entra, mas o fato é que existe uma variação muito grande e o estudo é para exatamente isso, para tu perceber quais são as diferenças e em cima dessas diferenças tu se adaptar, né, àquela prova e te inscrever ou não naquela prova, né. Daqui a pouco tu gosta de prova que não precisa levar nada, então procura provas que não levam nada, ou não, eu gosto de ser prova autossuficiente, então busque provas que não tenham pontos de hidratação nenhum. É uma opção, eu acho que são opções. O mercado está cheio de prova e a tendência é cada vez mais se diferenciarem nesses valores. Tu vai para onde quer. A assessoria do Márcio vai estar fazendo uma viagenzinha, uma trip tour, uma Eurotrip. A gente vai falar um pouquinho
nesse vídeo aqui, só para quem está assistindo o vídeo sobre a Trail Running Sports, mas a gente vai fazer um vídeo sobre, especificamente com mais informações da prova. Para onde é que vocês vão? Nós vamos especificamente para a França e mais específico para Annecy. Annecy é uma cidadezinha considerada a Veneza dos Alpes, né? Fica a 100 km de Chamonix, perto de Genebra também na Suíça. Então, o percurso é quase o mesmo ou é o mesmo da UTMB? Não, ela não é na UTMB. A UTMB é em Chamonix. Tá. Chamonix a gente vai passar por Chamonix, mas de forma turística. A gente vai fazer um pedacinho do percurso lá da UTMB, mas é de forma turística. E a gente são 2 dias lá, né? São 3 dias lá, 2 noites. E depois a gente vai para Annecy, que é o local da prova, né, da Maxi Race, e a gente vai fazer mais uns trekking lá, inclusive uma via ferrata, vão dormir em refúgio. Vai ser bem legal, assim, vai ser uma trip bem legal, voltada para o atleta, voltada para que o atleta se adapte, né? Não vamos dar tanta informação. É contigo? Tem uma empresa por trás? Tem uma agência por trás, uma agência especializada em turismo de aventura, em turismo esportivo, e que vai fazer todo esse suporte. E se eu não me engano, tem duas possibilidades, né? Um pacote de 5, um pacote de 10, é isso? Isso. Esses são os nortes, né? Os 5 e 10 dias, mais, né? Mas isso falando com a agência, a gente consegue flexibilizar de acordo com quem quiser chegar antes, sair depois, mas enfim, existe um roteiro básico. Esse roteiro básico principal, assim, é onde a gente vai, digamos, fazer as atividades em grupo, e quem se encaixar nessas atividades, eu acho que esse é o diferencial, né? Não é fazer uma viagem sozinho, senão tu vai sozinho, né? Não tá com a gente, não faz as tuas coisas. E não obrigatoriamente precisa ser da trail. Não, o pessoal não precisa, que estiver vendo o vídeo pode entrar em contato com o Márcio, se escalar. Cobra mais 20%, que vão ser meu, mas pode com ele. A gente tem até, digamos assim, 15 de novembro para fazer a inscrição no pacote, porque é quando iniciam as inscrições da prova. Então, até lá, menos que tu queira só ir para passear, até 15 de novembro é onde a gente fecha, digamos assim, uma coisa que é importante, por exemplo, a UTMB a gente sabe que, além de todo o processo para o valor, inscrição, a questão da pontuação, as provas que tem que ter, o tipo de prova que tem que ter na UTMB, como é que funciona para a Max Race? Ela é praticamente liberada, né? Então tu não tem que ter uma pontuação mínima ITRA, tu não tem que entrar em sorteio, é por ordem de inscrição. Então tem diferentes distâncias, 16, 42, 89, 119. No 89 e no 119 tu pode fazer em 1 ou 2 dias, e no 89 tu pode fazer em equipe ainda, em dupla ou quarteto, que eu achei sensacional, revezamento. Então, e ela não tem o pré-requisito de ter pontuação ITRA como o UTMB tem, e várias outras provas tem. Tem uma só etapa dentro dessa, dos 42, que é uma etapa da Salomon, da Golden Series, mas da etapa francesa, do campeonato francês da Golden Series. Que aí sim tu tem que ter 450 pontos ITRA, índice ITRA, né, mínimo de 450 pontos. E aí tu pode participar daquela prova, porque é uma prova mais competitiva mesmo, bem mais difícil, é a etapa mais difícil. Mas no restante o que eles têm é pontos de corte baseados em um pré-requisito. Que é o que? Eles montaram os pontos de corte, vários durante a prova, para que uma pessoa não vá tem um mínimo de performance. Essa performance é baseada, digamos, em quem tem 300 pontos de índice, né? Ela vai na fêmea, que é a 16 km, que é só feminina, ela tem 160 de índice, que é o ponto de corte baseado no índice de 160. Nas de maratonas, nas outras é de 300, 350, 250, então é um índice bem baixo, baseado em 1000 pontos, né? O organizador tem que lá, dependendo de quem se inscreve, vai ficar uma semana lá. Não é o turismo, tem o Tour do Mont Blanc, quem quiser fazer um turismo e caminhando e só contemplar, pode fazer, mas não na prova. Eu acho que a prova ela se precavém não desse perfil só, mas de quem não está preparado, né? Eu acho que ela realmente, se tu não está preparado para aquele mínimo de performance, e a gente não está falando nada absurdo, qualquer um que com mínimo de treinamento, realmente, não, quero fazer a prova, começar a treinar, já treino, e quero chegar lá treinadinho, não precisa ser nenhum, não precisa estar ganhando prova para conseguir completar ela, mas tem que chegar lá com o mínimo de noção, né?
mínimo de preparo. E eles fizeram isso outra vez. Não te limitam na inscrição, mas durante a prova tu tem que ter uma performance mínima que é em cima daqueles pontos de corte. Tem link para isso? Tem link para isso, a gente pode deixar aí na descrição aí do... O Marcos me manda e eu coloco na descrição do vídeo ali esse material para... E também vai no vídeo especificamente quando a gente vai falar da parte dolorosa, como é que paga, como não paga, para quem paga. Boa. Deixamos por hoje, daqui a pouco eu volto com vocês. Obrigado. Valeu.